Então vamos lá. Bom, hoje vamos falar sobre um tema que é bem recorrente e acaba impactando muita gente aí em várias fases, né? E é um dos principais motivos de que as pessoas desistem, independentemente aí do projeto, da ambição, da ideia e do que a pessoa busque, ela acaba desistindo aí no meio do caminho e o motivo é principalmente esse. Esse motivo é justamente a questão do esforço, né? A relação entre o esforço e o resultado que você tem aí naquele período. Então você começa, pega um projeto, você tem alguma ideia ali, alguma inquietação que você quer colocar para a sociedade, que você quer trabalhar, trazer para o mundo ali como uma contribuição. E aí você se esforça bastante, você tenta bastante, você coloca aquilo em prática, só que aquilo não traz o resultado desejado. E aí, com um esforço muito grande que você coloca sem aquele resultado que você espera, aquela expectativa que você cria, você acaba desistindo. E aí você começa justamente a se perguntar, né, se você é capaz, se aquilo é para você, se aquilo lhe serve, se você foi feito, né, se aquele é realmente o seu propósito para estar executando aqui. E essa questão do esforço, ela está diretamente ligada à questão do estudo, à questão da sala de aula. A relação que ela se apresenta com a sala de aula é em referência aos estudos. Você pega um conteúdo, você pega alguma temática, e aí você começa a se debruçar referente àquilo. Então, você, pô, pega, chega em casa depois de um dia de aula, pega seu caderno, pega a sua caneta, seu lápis, sua borracha, e aí você começa a se debruçar no tema. Então você monta ali seu mapa mental, você monta ali uma estratégia que você vê que funcionou com alguma pessoa que você viu na internet, um método de estudo ali que promete trazer resultado, e aí você se debruça, você se esforça, resolve questões, você, né, passa horas ali dedicado a isso. Só que aí vem a frustração principal, mesmo com todo essa dedicação, mesmo com toda essa metodologia aí que você traz, que tem essa promessa aí de trazer esse resultado, você acaba percebendo que no fim das contas você está estagnado, você não está saindo do lugar, você não está conseguindo um avanço significativo. E aí volta justamente esses pontos que a gente falou, né? Começa a desistir, começa o desânimo e começa aquela falta de vontade a continuar tentando, buscando o seu próprio crescimento. E essa questão entra num ponto que me machuca também, até como durante a minha trajetória escolar, como a de vocês também, que podem estar assistindo isso, é aquela inquietação de tentar buscar aí de alguma forma aumentar nossa nota, aumentar nosso rendimento durante a escola, e a gente tem essa vontade muito forte, só que a gente não acaba conseguindo. O que a gente precisa ter em mente e que de fato aí muda a nossa mentalidade, principalmente para buscar aí um caminho diferente, para algo que de fato consiga ter resultado, é perceber que o esforço isoladamente, né, como a gente vê em desenho, até em desenho, em séries, em diversos programas aí, aquele personagem que ele tá passando por uma situação difícil, só que aí com muita força de vontade, com muita fé, com muita coragem, ele consegue ali uma energia, alguma coisa oculta ali dentro dele que faz ele superar aquela barreira e aquela dificuldade. Só que na vida real ela é bem diferente, não é? O esforço, ele isoladamente, ele não dá conta, ele não é suficiente para trazer resultado. O esforço, ele precisa estar acompanhado de uma metodologia correta para você. Cada pessoa funciona de uma forma diferente. Por exemplo, eu já tive amigos que eles conseguiam ter um resultado muito bom com o mapa mental. Eu tenho um resultado muito bom
quando eu pego um conteúdo, eu estudo ali de uma forma breve sobre ele, e aí eu parto para as questões, resolvendo questões. E aí, com o passar do tempo que eu vou resolvendo questões, eu vou percebendo onde estão os meus erros, o que que eu sei mais, o que eu sei menos. E tem colega que funciona com o método mais tradicional. Então ele pega o caderno de anotação dele ali, escreve, ele anota bastante coisa e para ele funciona. Então cada pessoa ela tem ali um mecanismo, uma forma de que esse esforço ele traga os resultados esperados pensando academicamente. Então o primeiro ponto é não buscar um Ctrl+C, Ctrl+V, uma metodologia de alguém que está dizendo que está funcionando. Você pode até testar caso você não tenha uma que você perceba que funcione para você. Mas cada sujeito, ele não só precisa se esforçar, mas ele precisa também entender qual é a metodologia, qual é o esquema ali de esforço que associado a essa forma traga o melhor resultado para ele. Só que quais são as formas mais básicas, né? Quais são as características desse estudo, dessa metodologia que elas precisam ter para que ela seja funcional? Primeiro, ele precisa ser um estudo organizado. Ele não pode ser algo solto assim, que você não tem objetivo. Você precisa ter uma clareza clara de como ele começa, como ele se desenvolve, como ele termina. O segundo ponto é que você precisa, dentro dessa metodologia, ser capaz de conseguir identificar quais são os erros que você comete. Então, ter essa clareza dos seus erros para mais tarde você fazer uma correção é extremamente essencial para que essa metodologia ela dê certo. Então, se o segundo ponto é essa capacidade de identificar, né, os nossos erros, a terceira etapa e o terceiro ponto, a terceira característica muito importante que essa metodologia precisa ter é a abertura para correção, para corrigir nossos erros, identificar onde a gente está errando, no que, onde a gente está errando e que a gente consiga ali fazer essas correções e esses ajustes no decorrer do nosso estudo. Então eu sei que às vezes pode ser muito difícil, pode ser muito complicado a rotina enquanto estudo, a busca do nosso desenvolvimento. Só que aí isso precisa estar associado e precisa ter também haver um perdão de que, no fim das contas, o erro nunca é necessariamente só seu. O erro, ele é também por causa de um mecanismo de ensino, que no fim das contas ele não ensina a estudar, ele traz uma metodologia pronta ali, meio geral para todo mundo, e aí espera que essa metodologia geral ele funcione para todo mundo, só que não é assim. Cada pessoa tem o seu mecanismo, cada pessoa ali vai ter uma forma do que funciona mais, do que funciona menos. Então, ao longo da vida, cada um vai fazendo um ajuste ali do que dá certo e do que dá errado, até chegar aí uma forma mais eficiente que você vai perceber qual é a estratégia ali que vai trazer o melhor resultado para você. Só que, claro, trazendo essas características desses pontos que eu falei, porque se você não consegue identificar seus erros, se você não consegue corrigi-los e se isso não é organizado, é claro que isso vai ser meramente um esforço vazio ali que não vai trazer muito resultado. E se você quiser aprender mais aí sobre um pouco sobre essa questão da metodologia, sobre essa questão do estudo objetivo, me segue aí que eu vou te ensinar coisas que ninguém te ensina, mas que fazem toda a diferença.